Tudo bem com vocês? Maravilha, maravilha. Só dar um pequeno aviso para vocês que amanhã... Primeiro, as provas já estão todas corrigidas. A gente só está faltando fazer os lançamentos das notas, tá? Mas já estão todas corrigidas. E serão entregues amanhã, tá? De 10 ao meio-dia, você pode ir lá pegar suas provas, tá bom? Tem um horário também à tarde que você pode pegar a prova e vocês vão receber um e-mail pelo SIGA dizendo exatamente a sala para pegar. Acho que é a sala 10, tá bom? Então você pode pegar sua prova lá. Vamos lá, então. Vamos continuar. Tá todo mundo de parabéns por isso. Agradeço muito aos monitores que trabalharam com vocês. Falei assim, olha, dá essas dicas assim para eles assim. Quem acreditou nas dicas, quem assistiu a aula de exercícios, certamente foi muito bem, tá? Quem acompanhou as dicas e as ideias que os monitores desenvolveram. O projeto ele não funciona só com uma parte, isso que você precisa compreender. Não basta você assistir só as minhas aulas. Eu tenho falado para vocês que é importante vocês assistirem também a aula do professor Emerson. As aulas se completam. Isso é interessante, tá? Tu tens uma oportunidade de ter 2 aulas. Aproveita isso. Não basta você só assistir essas aulas, é importante você estar nas aulas de exercício com os monitores. Isso, às vezes, também não é suficiente. É importante você vir aqui nos plantões de dúvida e tirar sua dúvida. É importante você vir às quintas, né? Às quintas que nós temos oficinas. Vem nas oficinas, faz exercício, tira dúvida. Mas tem uma coisa que é determinante. É você e o livro. Essa relação ela tem que ser assim, muito íntima, muito próxima. Tá? É você carregar esse livro para todo canto. Mas não basta carregar, porque você não está na academia malhando. Porque não basta ficar só carregando, tem que folhear o negócio, tem que fazer as questões, tem que tentar. E você já deve ter percebido que tem muitos exercícios repetitivos, né? Então, sempre que você perceber, fez um, o próximo, esse aqui eu já sei como faz, pula esse então. Vai para outro que você acha que é mais interessante. Tá? E aventura, tá bom? Outra coisa, dê prioridade para assistir às aulas do projeto. Os professores aqui são comprometidos com o que é ensinado. Eu já tive a oportunidade de conversar com um dos nossos alunos que estava assistindo um outro vídeo aí. E está sendo feito bobagem no vídeo. Cuidado, tá? Cuidado para não cometer bobagens matemáticas terríveis, tá? Então, confia que os professores que estão aqui estão se preparando para te dar aula, tá? Ontem eu fui dormir quase 1 da manhã só para preparar essa aula, que já estava preparada, mas eu gosto de refazer tudo, tá bom? Então, te dedica. Você não tem que dormir antes de mim, não. Se eu dormir 1, você para e pensa, o professor ainda está acordado. Tá? Estuda, tá bom? Vamos lá. Nosso conteúdo de hoje é derivada de uma função, continuidade e derivabilidade e derivada das funções elementares. É isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então, definição de derivada. Derivada é um limite, lembra? Se você tem uma certa função, tá bom? E você quer saber quem é a derivada dessa função em um certo ponto t0, a gente definiu isso como sendo o limite de h indo para 0, de f de t0 mais h menos o f de t0 sobre h. Tá bom? Foi isso que a gente definiu como derivada no ponto. Agora a gente quer mais que isso. Tá? Então, o que é que nós queremos fazer agora? A gente quer encontrar algo que é diferente que isso. É bem mais amplo. Olha a definição que eu estou te dando lá no slide. A definição é uma coisa mais ampla do que nós vínhamos fazendo. Vou colocar aqui só para você perceber a distinção. Agora olha para cá. Presta atenção aqui. O que você acha que difere 1 de 2? Qual é a diferença entre 1 e 2? A diferença óbvia logo.
Qual é? Aqui tem um x e aqui tem um t0. Tá? Essa é a diferença óbvia. Tá? Agora, o que significa essa diferença? Qual é o significado dela? Oi? Você está fazendo em função de x. Mais que isso. Porque eu poderia dizer que eu estou fazendo em função de t0. Qual é a diferença? Direta logo. A diferença é que essa primeira definição, ela está me dando a informação da taxa de variação em um ponto t0 fixado. Tá? Eu quero saber o que acontece em t0. Esse aqui é mais amplo. Ele vai me dizer o que acontece em todos os valores de x. Deu para entender? Isso aqui é só um ponto. Esse aqui é o domínio todo. Tá? Então, de agora em diante, antes nós tínhamos assim. Imagina que nós temos aqui a reta real. Aqui também a reta real. E nós pegávamos aqui um certo x e levávamos aqui em um certo f de x. Quem fazia isso era a função f. Tá? Era isso que acontecia. Tá bom? Agora, nós fazemos diferente. Agora já não é mais uma reta, agora é um espaço. É um certo espaço. Tá? Agora eu quero sair desse x e ir para um certo espaço. Nesse espaço, quem mora são funções. E essas funções são as funções derivadas. Entendeu? Então, eu saio daqui e levo no espaço de funções. Tá? Eu não estou indo mais de ponto a ponto. Eu estou indo de ponto para derivada. Tá? Então, eu quero saber, essa função ela está relacionada a qual função daqui? Tá? Então, de agora em diante, as nossas funções estarão atreladas a outras funções. Que a gente vai começar a olhar assim. Ó, essa função polinomial, quem é a função derivada dela? Aí você vai dizer, é tal função. Essa função trigonométrica, quem é a função derivada dela? É essa função. Então, de agora em diante, você não vê simplesmente a função. Você vê a função e a derivada dela. Quando nós avançarmos um pouquinho mais no conteúdo, você vai ver mais que isso. Você vai ver assim, ó, se eu te der essa função, qual a função derivada dela? Aí você diz, é essa. Aí depois eu te pergunto, mas essa função que eu te dei, ela é função derivada de alguém? Aí você vai dizer, sim. A integral dela é isso. Entendeu? Então a gente vai fazer os dois processos, tá? Muito bem. Então você já sabe que nós podemos relacionar as funções às suas funções derivadas e a definição é exatamente essa que está aí. Não está fixado um ponto, tá? Não está fixado um ponto. Muito bem, então vamos determinar a função derivada da função constante. Vamos começar pela parte simples. Função constante. Quem é a função derivada dela? Tá? Quem você acha que é? A função constante, quem é a função derivada dela? Zero. Por que zero? Um C. Um C de constante é um C que pertence aos reais. Quem é a função derivada da função constante? Vocês disseram que é a função nula. Por quê? Taxa de variação. A função constante ela não varia em todo o seu domínio, ela é constante, ela não tem taxa de variação. Como a derivada mede a taxa de variação da função e essa função não varia, então a taxa de variação é nula. Então a derivada dessa função é zero. Nota que não é um ponto mais, é qualquer ponto do domínio. Tá? Mas como que eu provo isso? Eu tenho que usar a definição. Então, vamos fazer isso. Então, a derivada dessa função é limite do f de x mais h menos o f de x sobre h com h indo para zero.
Então, vai ficar limite de h indo para zero, f de x mais h. Onde tiver x, eu coloco x mais h. Mas a função f é uma função constante. Não importa o domínio, o resultado sempre dá c. Então, vai ficar c menos... Quem é a função f? É c, dividido por h. Então, vai ficar igual limite de h indo para zero, c menos c é zero, dividido por h vai dar zero. O limite de uma constante é a própria constante. Então, o resultado é zero. Tá bom? Então, a derivada da função constante é a função nula. Tá? Você nunca mais vai precisar fazer essa conta. Dica. Não ficou zero sobre zero, porque eu pulei só um passo. Não vou pular mais esse passo. Qual é seu nome? Virna. Virna. Bonito nome. A Virna diz o seguinte, não ficou zero sobre zero? Não, não ficou zero sobre zero. Ficou isso aqui, na verdade, Virna. C menos C é zero, dividido por H. Tá bom? Quanto é zero dividido por H? É zero. Então, isso aqui vai ficar igual limite de H indo para zero de zero. Eu fiz a divisão, tá? Só agora que eu vou aplicar o limite. Aí o limite da constante é a própria constante, tá bom? Então não ficou, eu não substituí o zero aqui no lugar do H, não fiz isso, eu primeiro fiz a conta. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então o limite a derivada da função constante é a função nula, tá? Próxima função, f de x igual, eu acho que é ax que está lá. Ax. Quem é a derivada da função linear? Quem é a derivada dessa função? Diz para mim. A função derivada é quem? A. A função derivada de uma função afim é o coeficiente angular da função afim. Vamos provar isso, tá? Então, olha lá. Quem é a derivada? A derivada é limite de h indo para zero, de f de x mais h, menos o f de x sobre h. Esse aqui vai ficar limite de h indo para zero, f de x mais h. Onde tiver x, eu coloco x mais h, tá? Então, vai ficar a vezes x mais h menos a função f de x, que é ax. Isso tudo dividido por h, tá? Isso aqui vai ficar igual, limite de h indo para zero, vou distribuir aqui, vai ficar ax mais ah menos ax sobre h. Tudo bem? Agora, o que é que eu faço? Posso cancelar, né? E vai ficar limite de h indo para zero de AH sobre H. Posso cancelar o H agora. Vai ficar limite de H indo para zero de A. Só que A é uma constante. Limite da constante é a própria constante. Tudo bem? Então, a derivada da função linear é o coeficiente angular. É o A. Tá? Muito bem. Então, já sabemos que a derivada da função constante é a função nula, a derivada da função linear é o coeficiente angular dela. Então, agora, tu já pode me dizer claramente quem seria a derivada dessa função aqui. Se fosse 3x menos 10, quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada? 3. Por que 3? Porque você pode olhar só para cá, isso aqui é uma função linear, a derivada disso é o coeficiente angular, que é 3. Isso aqui é uma função constante, a derivada disso é 0. A gente acabou de provar, tá bom? Então, a derivada dessa função aqui é 3. Tudo bem?
Ou você escreve assim, nunca esqueça dessa linha aqui em cima. Tá? Ah, mas é só um risquinho. É, só um risquinho. Aqui, ó, isso tu poderia ter escrevido assim também, ó, derivada de g em relação à variável x. Poderia ter escrevido assim, tá bom? Tanto faz. A gente vai costumar usar mais essa. Essa notação aqui é quando a gente chegar em diferencial, e essa notação tu vai usar muito em cálculo 2, tá? Lá tu vais evitar um pouco esse d, tu vais usar esse aqui. Tá bom? Mas esse é em cálculo 2, tá? Muito bem. Tudo bem até aí, pessoal? Eu não vou nem apagar esse gráfico. Não, isso se chama felicidade. A gente sempre... Você olha para ele e se inspira. Não é belíssimo? Belíssimo. Vamos lá. Então, notações que você precisa compreender. Eu posso querer pensar na segunda derivada da função. Bom? Então, eu já tenho a primeira derivada, tá? Que a primeira derivada é a derivada da função f em relação a x, tá? Mas eu poderia querer pensar na segunda derivada. Então, a segunda derivada, eu vou escrever assim, ó, f de x daquela forma que está ali, tá? Então, olha para cá agora. A segunda derivada, o que é? É derivar. Eu quero derivar quem? A primeira derivada, tá? Eu quero fazer isso. Tá bom? Derivar a primeira derivada, mas a primeira derivada não é isso aqui? Então, isso aqui é isso aqui, ó. Derivar a primeira derivada, que é isso. Tá bom? Aí, você tem uma coisa um pouco grande, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, isso aqui, uma forma mais compacta de escrever é derivar pela segunda vez a função f em relação à variável x. Tá? Isso aqui não é elevar ao quadrado. Tá? Compreenda, não é ao quadrado. Isso é só uma notação. Tá? Então, essa é a segunda derivada. Então, você já viu que a gente vai querer calcular a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. A enésima derivada. Né? Quem te gosta de fazer isso? Né? Então, ó, f, se eu quiser calcular ele n vezes a derivada, eu vou colocar aqui n linhas aqui. Eu vou me perder, né? Então, uma forma mais simples de fazer isso vai fazer isso. Quando eu colocar um n aqui entre parênteses, eu quero dizer que eu estou derivando ela n vezes. Tudo bem? Tá? Muito bem. Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos calcular a segunda derivada, então, dessa função. F de x é igual a x ao cubo menos x. Eu quero saber quem é a segunda derivada. Tá? Isso que eu quero saber. Alguém sabe já quem é a primeira derivada? Oi? A primeira. A primeira derivada é 3x² menos 1. Essa é a primeira derivada. Tá? Não vou fazer, por que eu não quero fazer? Porque eu não quero fazer conta. Eu não vou ter que fazer isso aqui? Certo? Pela definição. Só que a função ia ficar uma função de x mais h. Eu ia ter que pegar x mais h, eu ia ter que elevar ao cubo. Muito bem. Então, já sabemos a primeira derivada. Vamos para a segunda. A segunda eu vou fazer, já que é um tá ao quadrado, é mais fácil, né? Vamos lá. Segunda derivada.
pela definição, como ficaria? Fala para mim. Segunda derivada pela definição. Como ficaria? Limite de h indo para zero. O que mais? Olha para cá, ó. Olha para cá. Presta atenção. Se eu quero a derivada de uma função, é limite de h indo para zero da função avaliada em x mais h, menos a função dividida por h. Tá? Só que agora eu quero a segunda derivada. Como seria a definição, então? O que é que eu vou colocar? Não, fala exatamente como tem que ser lá. Como é a definição? F de x mais h, mas é só f. É f', certo? Você não quer derivar a derivada? A derivada é que é a sua função agora. Tá bom? Então, ó, limite da f' de x mais h menos f' de x sobre h. Essa é a sua definição de derivada de segunda ordem. Tá bom? Vamos continuar. Igual limite de h indo para zero, f' de x mais h. Quem é f'? Está aqui. No lugar do x, eu coloco x mais h. Vai ficar 3 vezes x mais h ao quadrado menos 1. Agora vem esse menos. A f' de x. Está aqui a f' de x. Vou colocar entre parênteses para você não se confundir. Na verdade, é para mim não me confundir aqui. Dividido por h. Tá bom? Tudo bem? Acompanhou? Igual limite de h indo para zero. Vou desenvolver esse quadrado. Vou distribuir esse sinal, tá? Então vai ficar 3 vezes x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 1. Distribuindo o sinal, menos 3x quadrado mais 1. Isso tudo sobre h, tá? Acho que dá para fazer aqui. Então vai ficar igual limite de h indo para zero. Faltou um parêntese aqui, né? Faltou esse parêntese. Então agora eu já vou eliminar esse parêntese, tá? 3 vezes x quadrado vai ficar 3x quadrado, certo? 3 vezes 2 vai ficar 6. E 3 vezes h vai ficar 3h quadrado. Aí eu tiro o parêntese. Tudo bem? Só peguei o 3 e fiz a distributiva, tá? Agora, esse cara cancela com esse cara. Esse cara aqui cancela com esse. E sobrou só isso com isso. E tem h aqui e tem h aqui. Vou colocar h em evidência, tá? Então vai ficar h vezes 6x mais 3h sobre h. Agora eu posso cancelar. Vai sobrar limite de h indo para zero de 6x mais 3h. Se o h vai para zero, o 6x não altera. Aqui vai para zero. Sobra só 6x. Tudo bem? Tá? Porque o 6x é constante aqui, ó. Não tem h. Se tivesse h, iria multiplicar pelo zero. Mas como não tem, ele é constante. Dá 6x. Agora, esse aqui tem h. O h está indo para zero. Então, vou substituir o zero. 3 vezes 0 é 0. Tá bom? Agora, faz sentido o resultado? Faz sentido o resultado? Sim ou não? A derivada de 3x quadrado é 6x. A derivada da constante é 0. Tá bom? Fizemos aí pela definição. Tá?
Muito bem. Vamos continuar. Então, olha lá as notações. Você pode querer a terceira derivada. A terceira derivada eu vou fazer aquela notação. Eu posso querer a enésima derivada. Vai ser aquela notação, tá? É só para vocês não se assustarem quando estiverem fazendo exercícios do livro, aparecer essas notações estranhas. Você só precisa compreender que ele quer uma derivada de ordem superior. Pode ser de ordem 3, de ordem 4, ordem 5. Não é para você pular etapas. Se ele pedir a derivada de ordem 4, você tem que fazer a de ordem 1. Chegou na derivada de ordem 1, faz a próxima. De ordem 2, chegou de ordem 2, faz a próxima. De ordem 3, chegou de ordem 3, aí faz a próxima e termina a questão. Tá? Claro que vai ter questões que ele pode te perguntar assim: qual é a derivada de ordem n dessa função? Aí você vai dizer, mas espera aí, ele nem disse quem é o n. Ele pode falar para ti, o n é par. E você vai saber qual é a resposta. Ele pode dizer, o n é ímpar. E você vai saber qual é a resposta. Ele pode dizer, o n é múltiplo de 4. E você vai ter certeza qual é a resposta. Tá? Mas isso você sabendo quem é a função. Tá bom? A gente vai perceber isso hoje ainda. Tá? Muito bem. Então, vamos para o nosso primeiro teorema, né? Matemática sem teorema não é matemática. Nosso primeiro teorema é esse. Tá? O teorema diz o seguinte, que se f é derivável em um certo ponto, então a função é contínua nesse ponto. Tá bom? Então, se f é derivável em P, então f é contínua em P. Esse é o teorema. Tá? Qual é a hipótese? A hipótese é que a f é derivável em P. O que significa isso? Que eu sei calcular a derivada dessa função nesse ponto P. O que mais significa isso? Que existe aquele limite, e aquele limite é o f' de P, que é a derivada. Tá? A partir daí, eu vou ter que provar que essa função é contínua nesse ponto. Então, vamos escrever o que nós temos e o que nós precisamos ter. Então, a nossa hipótese é o seguinte, que f é derivável em P. Então, essa é a hipótese. Matematicamente, o que isso significa? Significa que você tem isso aqui. f' de P é igual ao limite de h indo para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Só que você está no f de P, certo? Então, aqui não é x, é P, e aqui não é x, é P. Tá bom? Então, esse limite existe. Mas você pode reescrever esse limite de outra forma. Você pode reescrever esse limite assim, ó. Limite de x indo para P da f de x menos o f de P, x menos P. A gente já viu que esses dois limites são equivalentes. Tá? Significam exatamente a mesma coisa. Você mandar o h para zero é a mesma coisa que fazer o x se aproximar de P. Tá? Porque esse h é a distância entre o x e o P. Tá bom? Muito bem. Então, isso é o que nós temos. Isso é o que nós temos. O que nós queremos? Nós queremos provar que ela é contínua. Queremos provar que f é contínua. Tá bom? A gente quer provar isso, tá? O que significa f ser contínua?
significa o seguinte, que o limite da f de x com x tendendo a p, isso é f de p. Isso que significa, tá? Então, eu tenho que sair dessa informação e conseguir chegar naquela informação. Tá bom? Essa é a hipótese, aquela é a tese. Tá? Então, vamos chegar nessa informação. Então, seja f de x menos f de p. Você concorda que isso aqui é a mesma coisa que f de x menos f de p, x menos p vezes x menos p, se x for diferente de p? Você concorda que isso aqui é verdade? Sim ou não? Não é verdade? Porque se é diferente de p, então eu posso dividir por x menos p, certo? Mas para não mudar a conta, eu multiplico por x menos p, porque aí eu posso cancelar os dois. Tá bom? Então, esse lado é igual a esse lado sempre que o x for diferente de p. Então, eu tenho aqui, esse lado depende da variável x. Tá? Esse lado aqui também depende da variável x. Então, você tem duas funções que elas são iguais em todos os pontos, só não é igual onde? No p. Porque essa função aqui do lado direito, ela não está definida em p. Mas nós já provamos um resultado aqui, que se você tem duas funções que são iguais, exceto em um ponto, os limites delas são os mesmos. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, o limite desta é igual ao limite dessa quando eu mandar o x indo para p. Tá? Então, o limite desse lado aqui, o limite de x indo para p, do f de x menos o f de p, esse limite ele é igual a esse outro limite dessa função aqui, de x indo para p, de quem? De f de x menos f de p, x menos p vezes x menos p. Tá bom? Esses dois limites são iguais, tá? Mas nós vimos propriedades operatórias com os limites que nos dizem o seguinte, que o limite do produto é o produto dos limites, tá? Então, eu vou aplicar o limite aqui e vou aplicar o limite aqui. X indo para p, do f de x menos o f de p, x menos p, vezes o limite de x indo para p de x menos p. Tá bom? Agora, esse limite quem é? Quem é esse limite? Sabemos? Sim ou não? Não. Não. Quem é esse limite? É a derivada da função no ponto P. É a nossa hipótese. Ok? É o f' de P. A gente sabe quem é esse cara, tá? Esse cara aqui, então, é o f' de P, vezes aquele limite de x menos P. Mas esse limite aqui, isso aqui não é uma função afim? Sim ou não? Se é função afim, é função contínua, tá? É uma função contínua, então esse limite é o próprio valor da função avaliada no ponto. Então eu posso pegar esse cara e substituir direto aqui. Vai ficar p menos p, que vai dar 0. Então esse limite é 0, vezes uma coisa que eu sei que é um número. 0 vezes qualquer número dá 0. Tudo bem? E o
problema está demonstrado. Como? Deixa eu pegar isso aqui. Esse limite é 0. Então, limite da diferença é a diferença dos limites. Então, esse aqui é limite da f de x, com x indo para p, menos o limite do f de p, com x indo para p. Isso está dando 0. Tá bom? Mas f de p não é um número? É um número real. Então, é uma constante. O limite da constante é a própria constante. Isso menos f de p. Está dando 0. O f de p está negativo, passa para o outro lado. É f de p, que é o que nós queremos. Ok? Tudo bem? Diga. Essa parte toda. Tá, isso aqui. O que foi que eu fiz? O colega está pedindo para repetir. Primeiro, eu defini essa nova função. Essa função aqui. Essa função ela é idêntica a essa função. Só em um ponto que elas diferem. Qual é esse ponto? Quando x for igual a p. Tá? Porque essa não está definida em p. Não posso substituir p desse lado. O resto, tudo, elas são iguais. Se elas são iguais, elas têm o mesmo limite em p. Então, pronto. Então, o limite dessa tem que ser igual ao limite dessa. Aí eu uso propriedade operatória de limite. Limite do produto é o produto dos limites. Então, eu faço o limite do primeiro vezes o limite do segundo. Tá? Esse primeiro limite, eu já sei, pela hipótese, que é f' de p. Está aqui, ele aqui. Esse é o primeiro limite. Então, está aqui o primeiro limite, é f' de p. O segundo limite, não mexi nada nele. Agora, eu olho que ele é uma função afim. Se é uma função afim, é contínua. Então, eu posso substituir direto p aqui. P menos p é 0. Então, vai ficar 0 vezes f' de p, que vai dar 0. Então, esse limite de k é 0. Então, eu peguei esse limite e substituí, igual a 0. Só faço agora as operações e chego na conclusão que eu queria. Tá bom? Tudo bem? De nada. Tudo bem? Então, todas as vezes de agora em diante que você vê, alguém falou para você, essa função é derivável. A pessoa não te disse qual é o ponto, ela só disse que é derivável. Então, ela é derivável em todo o seu domínio. Conclusão que você tira de imediato. Essa função é contínua em todo o seu domínio. Tá bom? Agora, se eu digo para você, essa função ela é derivável só no zero, o que é que você pode me dizer? Que ela é contínua no zero. Não quer dizer que ela não é contínua no resto. Mas eu sei que ela é contínua no zero. Eu posso dizer que ela não é contínua no resto? Não posso. Tá bom? O que o teorema está nos dizendo é que se for derivável, é contínua. Tudo bem? Então, vamos agora falar o contrário do teorema. Tá? Vamos reverter a escrita do teorema. A escrita diz assim, se é derivável, é contínua. Existe o que nós chamamos de contrapositiva. A contrapositiva é a mesma coisa que a afirmação, só que falado de forma contrária. Se você não consegue provar isso, se ela é derivável, então ela é contínua, existe a contrapositiva que vai nos dizer o seguinte, se a função não é contínua, então ela não é derivável. Tudo bem? Eu nego a tese e tenho como consequência a negação da hipótese. Ok? Então, recapitulando. Se é derivável, é
contínua. Negando agora, se não é contínua, então não é derivável. Tudo bem? Agora a gente vai fazer um monte de exercícios. Diga. Tudo bem? Vamos lá, então demonstramos o nosso primeiro resultado e a consequência a negação é se f não for contínuo, então f não é derivável. Tá? Então, vamos para os exercícios. Diga. Uma função contínua, ela pode ser não derivável? Pode, inclusive em todos os seus pontos. A gente vai ver agora exemplos de funções contínuas em que ela é derivável em uma parte, derivável em outra parte, mas tem um ponto que ela não é derivável. Mas a gente pode ter funções que ela não é derivável em nenhum ponto. Tá? Você vai conseguir perceber de agora em diante, que é uma conclusão que a gente vai chegar já daqui a pouco, que as funções para serem deriváveis, elas precisam ser suaves. Suaves no seguinte sentido, no sentido mais literal possível. Desenho. Quando você estiver fazendo um desenho, tem que ter curvas suaves. Se por acaso você fizer coisas de... formou bicos, nesses bicos ela não é derivável. A gente vai conseguir captar isso no cálculo. Tá bom? A gente vai mostrar que sempre que tiver um bico, não existe a derivada ali. Tá? Muito bem. Vamos fazer essa primeira? F de x igual a 2 menos x, 2x mais 1. Isso aqui é se x for menor que 2 e se x for maior ou igual que 2. Vamos lá, vamos treinar isso. Vamos treinar. O que era que diz o resultado? Diz assim, que se a f é derivável, então a f é contínua. Tá? Isso aqui é tudo no ponto, tá bom? Tudo no ponto. Agora, a negação, se a f não é contínua, então f não é derivável. Sempre no ponto, tá? A gente vai só usar essas duas afirmações. A gente não prova mais isso. Já usamos, já provamos. Então, vamos olhar para essa função. De agora em diante, você olha para a função e diz, contínua. Não é contínua. Observe. Como é que eu esboço o gráfico dessa função? Eu olho primeiro para cá. Tá? O 2 é onde ela muda a sentença. Tá? Então, eu já vou marcar, eu vou passar uma linha aqui onde seria supostamente o 2. Só para eu perceber o que é que eu tenho que fazer. Se eu tiver depois dessa linha, atenção, essa linha não faz parte do seu gráfico. Tá? É só para você ser direcionado ao que você tem que fazer. Tá? Depois dessa linha, eu faço uma coisa. Antes dessa linha, eu faço outra coisa. Tá? Vamos lá. Depois dessa linha, são valores maiores do que 2. Maior do que 2 está aqui. Maior do que 2, eu uso essa sentença. Tá bom? 2x mais 1. Mas pode ser igual também. Tá? Então, eu pego o 2 e substituo aqui. 2 vezes 2 é 4. Com mais 1 dá 5. Então, no 2, vai lá no 5. Tá? Isso é uma função afim. O coeficiente angular é positivo, então ela é crescente. Esse é o gráfico dessa parte. Mas não tem que passar aqui pelo 1? Você não está permitido passar dessa linha. Tudo bem? Você tem que ser dessa linha para lá. Tá? Agora vamos lá. Dessa linha para cá, para a esquerda. O que é que a gente vai fazer? Se é menor que 2, você tem que usar essa sentença. Tá? Suponha que você pudesse usar o 2. Quando você substituir o 2 aqui, vai ficar 2 menos 2 vai dar 0. Então, passaria aqui no 0. Então, vou deixar aberto aqui. Passaria aí. Tá bom? O que mais?
Isso é uma função afim que é decrescente e passa pelo 2 no eixo y. Então, passaria bem aqui, no 2. Então, o gráfico dela é isso aqui. Tá bom? Agora, eu vou tirar o que não interessa. O que é que não interessa? Isso aqui é só meu rascunho para eu pensar. Isso não faz parte do gráfico. O gráfico é isso. Ela é essa semirreta e essa semirreta. Eu te pergunto, pensa bem, você tem, desse lado você tem uma função afim. Desse lado você tem uma função afim. Essa função aqui é 2x mais 1. Essa aqui é 2 menos x. Se você está depois do 2, quanto é a derivada? 2. Tá bom? É o próprio coeficiente angular. Então, depois do 2, a f' de x é 2. Tá? Antes do 2, daqui para cá, quem é a derivada? Quem é a derivada? É o coeficiente angular. Quem é? Menos 1. Não esquece que está negativo, tá? Então, a derivada aqui desse lado é menos 1. Então, antes do 2 é menos 1, depois do 2 é 2. Faz sentido esses valores? Sim ou não? 2 não é positivo? Se é positivo, ela tem que ser crescente. Tá? 1 menos 1 é negativo. Se é negativo, tem que ser decrescente. Faz sentido os valores. Agora eu te pergunto, ela é derivável no 2? É derivável no 2? Resposta, não. Por que não? Porque ela não é contínua no 2. Olha lá, f não é contínua em 2. Consequência disso, f não é derivável em 2. Tudo bem? Então, é só escrever isso. Então, você coloca, ó, f não é contínua em x igual a 2. Portanto, não é derivável nesse ponto. E no resto? Se eu peço para você me falar assim, me diga os pontos onde essa função é derivável. Qual é que tem que ser a sua resposta? Todos os reais menos o 2. Essa é a resposta. Então, você diz assim, ó, f é derivável em r menos o 2. Tá bom? Todos os reais ela é derivável. Só não é derivável no 2. Tá? Muito bem. Vou precisar de mais espaço, então. Vou ter que apagar. Mas o amor continua, tá? Vamos lá. Próximo. Vamos agora... O questionamento do colega. Vamos fazer, então, o item B. O item C não ia dar para questionar, então vamos para o item B. É sobre a possibilidade da função ser contínua, mas não ser derivável. Tá? O item B é assim. f de x igual x² 2 menos x. Isso aqui é se x é menor ou igual que 1 e se x for maior que 1. Bom? Observa. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer primeiro o gráfico disso. Compreender. Como é o gráfico? O gráfico dessa coisa aqui. Bem, eu tenho que pensar no 1.
Então, eu vou lá no 1, passo aquela linha imaginária, tá? Ok? Aí eu penso, antes do 1, eu tenho que usar a parábola, tá? Você pode usar o 1. Substitui o 1 aqui. 1 ao quadrado dá 1. Deu 1. E antes é uma parábola. Tá? Esse é o gráfico. Tá bom? Antes do 1. Depois do 1, tem que usar essa função afim. Se eu pudesse substituir o 1 aqui, substitui 1, 2 menos 1 daria 1. Então, ela inicia daqui mesmo, tá? Só que ela é decrescente, porque é negativo. E quando ela passa no 2, 2 menos 2 dá 0. Então, ela passa aqui nesse ponto. Então, é esse o gráfico. Tá bom? Então, você retira isso aqui agora, que é só o seu rascunho. O seu gráfico é isso. Tudo bem? Atenção. Esse é o problema. Esse é o problema. Tá? Você tem aí um bico. Nesse ponto, a função não é derivável. Nesse ponto. Tá? Vamos ver? Sem demonstrar. Só fazendo contas diretas. O que é a derivada? Ela não é um limite? Certo? É um limite. Então, se eu quiser saber quem é a derivada dessa função nesse ponto, no ponto 1, eu quero saber isso. Mas isso nada mais é que o limite de h indo para 0. Eu não vou colocar h, eu vou colocar aquele outro limite. De x tendendo a p. No caso, o nosso p aqui é 1. Então, x tendendo a 1. F de x menos o f de 1 sobre x menos 1. Não é esse o nosso limite da derivada? Tá? Então, é isso que eu quero fazer. Tá? Só que, como a derivada é um limite, o limite só existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Então, eu tenho que ir pelo lado direito do 1 e pelo lado esquerdo do 1. Então, eu tenho que fazer essa conta aqui para esses limites, limites de x indo a 1 por valores maiores que 1, e tenho que fazer a mesma coisa com o negativo aqui, que são valores menores do que 1. Só que, quando eu venho pelo lado direito, quando eu me aproximo pelo lado direito, eu tenho que usar essa função. Certo? Eu te pergunto, quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada dessa função? Menos 1. Tá? Agora, se eu for pelo lado esquerdo, eu vou usar a parábola. Eu te pergunto, quem é a derivada do x ao quadrado? 2x. De um lado, a derivada está dando 1, do outro lado, a derivada está dando 2x. Tá? Se é 2x desse lado, quando eu estiver muito perto do 1, o 2x está muito perto de quem? De 2. Porque eu vou ter que substituir aqui no lugar do x. Tudo bem? Então, por esse lado, o limite dá 1 e por esse lado, o limite dá 2. Os limites laterais são distintos, então o limite no ponto não existe. Entendeu? Como esse limite é a derivada, a conclusão que nós chegamos é que essa função não é derivável em 1. Isso sempre vai acontecer quando tiver esses bicos. Precisa haver um processo de suavização ali, senão não é derivável. Tá? Geometricamente falando, como a derivada
calcula a inclinação da reta tangente, o que você está dizendo é que é impossível você pensar em quem seria a reta tangente nesse ponto. Eu vou fazer um outro desenho, tá? Eu vou supor que eu tenho um gráfico assim. Assim. E deixa eu ver como eu coloco. Assim. E suponha que eu tenho um outro gráfico assim. Tá? A continuação fosse essa. E você nota que aqui tem um pequeno bico aqui. Um pequeno bico. A reta tangente nesse ponto aqui, que não é no bico, não cheguei no bico, a reta tangente está sendo isso. Tá? A reta tangente nesse outro ponto aqui, que não é no bico, está sendo isso aqui. Tá? Se você vai se aproximando dos pontos, essas retas tangentes elas não tendem a ficar iguais. Nunca vai acontecer isso. Tá bom? Então, não tem reta tangente definida nesses pontos de bicos. Por quê? A função não é derivável lá. Tá? Mas a gente vai querer se aproximar desses pontos. Eles nos interessam bastante. Tá bom? Muito bem. Vamos continuando. Essa aqui é semelhante, não vou fazer. Essa. Olhando esse gráfico. Assim como vocês fizeram uma prova, onde você tinha o gráfico e dizia, o limite é tanto, o limite não existe, não interessa a função, essa é fácil. Olha para esse gráfico. Me diz, onde que a função é derivável? Onde a função é derivável? Se esse é o gráfico da função. Olhando para o gráfico dessa função, vamos olhar para os pontos. Eu tenho esse primeiro ponto lá em cima, o ponto menos 2, 7. Será que a função é derivável aqui? Sim ou não? Parece que sim. Né? Lembra quando eu coloquei a questão para vocês? Era para vocês inferirem qual seria o limite. A gente não tem certeza. Mas pelo gráfico dá para imaginar que o limite é aquilo. Certo? A mesma história aqui. Olhando para o gráfico, dá para imaginar que naquele ponto é derivável. Dá para imaginar. Né? Agora eu te pergunto, nesse ponto, menos 4, 0, é derivável? Não. Por que não? Porque a função não é contínua. Ela dá um salto. Ela sai desse ponto aqui para baixo. Tudo bem? Não é contínua. E nesse ponto, menos 1, menos 3, é derivável? Não pelo mesmo motivo. A função não é contínua. Ela sai desse ponto lá para cima. Tá? Nesse ponto 0 menos 2 é derivável? É. Parece ser, pelo menos, né? Nesse ponto 1,5, 1,38 é derivável? Não deve ser. Parece que tem um bico ali. Tá? Nesse ponto 3 e 1,38 é derivável? Não parece ser. Parece que tem um bico. E nesse ponto 4, 0 é derivável? Sim. Parece ser uma função afim. Ok? Então, é isso que tu tens que ver de agora em diante. Você olhou para o gráfico e pensou, é derivável, não é derivável. Derivável é se existe aquele limite. Geometricamente, se é suavezinha a curva. De agora em diante, sabe o que tu vais fazer? Tu vais entrar no site da Bolsa de Valores. Aí tu vais ver a cotação do dólar, a cotação das coisas, aí tu vai dizer assim, cara, nada é derivável aí, velho. Porque faz assim, do nada. Entendeu? Percebe o quão caótico é o mercado? Não é muito previsível as coisas, entendeu? Diga. Se eu olho o site da Bolsa de Valores? Não. É porque vocês podem ser curiosos. Eu sei que tem. É gráfico, vocês não assistem jornal? Vocês assistem jornal? Ah, tá, porque eu já ia dizer, tá fazendo o quê assistindo jornal? Vai estudar. Vamos. Vamos agora para esse pequeno detalhe. Derivada da função
polinomial. Olha aí, tendo essa função, f de x igual a x elevado a n. Tá? Dentre todas as aulas de derivada, a aula mais importante é a aula de hoje. Você está notando que a gente está provando um monte de coisinhas. Todas essas coisinhas têm que estar na tua cabeça. Todas, 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 todas. Não estou falando das demonstrações, eu estou falando dos resultados. Após a aula de hoje, a gente só vai dizer a derivada disso é isso, que a gente já provou. A derivada disso é isso, que a gente já provou. Essa função não é contínua, então não é derivável. Essa função é derivável, então é contínua. A gente só vai pegar os resultados, tá? É igual esse exemplo. Esse exemplo é uma função polinomial de grau n. O que eu quero provar para você é que não importa o grau do polinômio, a derivada dele é isso aqui. Não importa. Tá bom? Não importa qual seja o polinômio, a derivada é isso. Tá? Então, é isso que a gente vai provar agora. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer a derivada disso é o limite de x tendendo a p do f de x menos o f de p, x menos p. Esse é o limite que a gente quer verificar quanto é que é. E esse limite vai dar isso. Tá? Vamos provar isso. Então, isso aqui é igual. Limite de x indo para p, f de x é x elevado a n, menos f de p é p elevado a n. Isso tudo dividido por x menos p. Posso pegar o p e substituir direto? Não, porque a função não está definida em p. Vai dar 0 em cima e 0 embaixo. O que é que eu faço? O que eu faço? Divisão de polinômios. Isso. Vou fazer divisão de polinômios. Eu vou pegar esse polinômio de grau n e dividir por esse polinômio de grau 1. Tá? Vamos fazer assim, ó, x elevado a n menos x elevado a p dividido por x menos p. Tá? E você faz essa divisão. Quanto é x? Opa, aqui é p elevado a n. Obrigado. Então, quanto é x elevado a n dividido por x? É x elevado a n menos 1. X elevado a n menos 1 vezes x vai dar x elevado a n. Vai vir para cá, menos x elevado a n. Esse carinha vezes esse vai dar negativo. Vem para cá, vem positivo. Aí você soma, esses caras se cancelam. Agora você tem p x elevado a n menos 1 menos p elevado a n. Percebeu? Nós tínhamos um polinômio de grau n, agora nós temos o polinômio de grau n menos 1. E você faz o que agora? Continua a divisão, né? Mas quem é que eu vou colocar lá? P x elevado a n menos 2. Quando eu fizer isso vezes x, vai dar exatamente esse cara, só que com o sinal trocado. Então, vai dar menos p x elevado a n menos 1. Esse cara vezes esse vai dar p ao quadrado, vai dar negativo com mais isso, só que vem positivo. P ao quadrado, x elevado a n menos 2. Esses se cancelam e sobra essas duas parcelas. P ao quadrado, x elevado a n menos 2, menos p elevado a n. Tá? Você já percebeu que a gente vai ficar a semana toda? A gente pode ficar a semana toda fazendo aqui, né? Porque eu não te disse quem é o n, certo? Só que eu acho que você já sacou a parada. Se você não sacou, eu vou fazer mais um passo que você vai sacar a parada. Então, ó, eu quero cancelar esse cara aqui. Eu quero diminuir esse grau. Eu tenho um p quadrado aqui. Então, vai aparecer aqui também um p quadrado. Deixa eu diminuir isso aqui.
Então, agora, p ao quadrado, x elevado a n menos 3. Esse vezes esse vai dar p ao quadrado, x elevado a n menos 2. Certo? Ó. Agora, esse com esse é negativo vai vir positivo. Vai ficar p ao cubo, x elevado a n menos 3. Esses caras se cancelam, sobra isso. N menos 3 menos p elevado a n. Já sacou qual é que vai ser a resposta? Já? Não. Ah, já sim. Ó, eu vou te ajudar. Esse cara. Observa que tem P, X, só aqui que não tem P, né? Não seja por isso. P. Ah, mas você alterou o resultado. Coloca o 0, então. P elevado a 0 é 1. Tá bom? Agora, pensa o seguinte. 0 mais n menos 1 dá quanto? N menos 1. Aqui não tem 1 aqui em cima? 1 mais n menos 1, aliás, 1 mais n menos 2 dá n menos 1. 2 mais n menos 3 dá n menos 1. Já? Já sacou agora? Então, a resposta é essa divisão. Essa divisão vai dar exatamente p elevado a 0, x elevado a n menos 1, mais p elevado a 1, x elevado a n menos 2, mais p ao quadrado, x elevado a n menos 3, mais... E você vai embora. Tá? O que está acontecendo com o expoente do p? Está aumentando. Então, o próximo seria quem? P ao cubo, x elevado a n menos 4. O que está acontecendo com o expoente do x? Está diminuindo. De tal forma que, quando eu somo sempre esses expoentes, sempre dá n menos 1. Então, se eu for embora com isso, uma hora termina isso tudo. E o que vai acontecer no final? Vai aparecer um p elevado a n menos 1 e um x elevado a 0. Certo? Sim ou não? Porque um está aumentando, o outro está diminuindo. Tudo bem? Uma hora vai chegar lá. Mas quanto tempo eu vou levar para isso? Eu não sei, só sei que eu chego. Não preciso saber quanto tempo, tá? Então, vai dar isso. Mas isso, o que é isso? Isso nada mais é que a divisão desse cara por esse cara. Então, calcular esse limite é a mesma coisa que calcular esse limite. Tudo bem? Nada bem. É a divisão do polinômio. Tá? Agora, presta atenção. Quantas parcelas eu tenho lá? Não vai dizer assim, sabe Deus, tem uns pontinhos aqui. Dá para saber quantas parcelas tem. Quantas? Eu perguntei primeiro. Quantas? Contar não vai resolver. Quantas? N. N parcelas. Como que a gente sabe que são N parcelas? Basta você olhar para o expoente. O expoente do P começa no 0. Depois, 1, 2, 3, até o n menos 1. Se eu estivesse contando do 1 em diante, seria n menos 1 parcelas. Mas eu comecei contando do 0. Então, são n parcelas. Tá? Então, eu já sei que aqui existe um total de n parcelas. Tá bom? Ainda mais,
Isso não é um polinômio? É ou não é? Se é um polinômio, ele é uma função contínua. Se é uma função contínua, o limite é o quê? Basta pegar o ponto e substituir na função. Então, vamos fazer isso. Então, isso aqui nada mais é que substituir o p no lugar do x. Vai ficar p elevado a n menos 1. Tá bom? Esse p nem preciso, porque vai dar 1, né? Mais, aqui vai dar p elevado a 1 vezes p elevado a n menos 2, mais p ao quadrado vezes p elevado a n menos 3, mais, vai embora, até o último, p elevado a n menos 1. Isso aqui é p elevado a n menos 1, isso aqui é p elevado a n menos 1, então todos eles são p elevado a n menos 1. Mas quantos são? São n's. Então, isso aqui nada mais é que n p elevado a n menos 1. Lindo, 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 né? Então, olha. Então, só faltou ajustar aqui. Então, a derivada do polinômio, a derivada desse polinômio, sempre será: pega o n, joga para frente e subtrai uma unidade. Nunca mais faça essa conta na sua vida. Você já sabe a resposta. Tá? Então, está aprovado. Pegou o polinômio, pega o expoente, joga para frente, subtrai uma unidade. Diga. N. Isso porque eu estou calculando no ponto. Tá? Mas se for em um domínio qualquer, vai ficar nx elevado a n menos 1. Porque eu estou calculando em P. Eu fiz a definição por P. Estou indo para o P. Tá bom? Isso. Tudo bem? Seria X. Claro. É a letra que você quiser. Tá? Vamos para o próximo. Esses dois próximos são bobagens. Porque o 2 é equivalente ao primeiro. Tá? O 3 não vou fazer. Eu quero fazer um outro. Quero fazer esse. Eu quero a derivada do seno. Vamos fazer a derivada do seno. Então, vamos para a derivada do seno. Então, a minha função é a seguinte. A minha f de x é o seno. Seno de x. Quem é a derivada do seno? Resposta. É quem? Cosseno. Prova. Prova. Tem que provar. Né? Tem que provar que a derivada do seno é cosseno. Tá bom? Então, vamos verificar isso. Então, eu quero saber quem é a derivada dessa função. Tá? Então, deixa eu só ver se eu fiz pelo x menos p. Só para encurtar o caminho. Não, é melhor fazer por esse lado. Tá. Então, vou usar pelo h. É o limite de h indo para 0, da f de x mais h, menos o f de x sobre h. Dessa forma é mais fácil de fazer. Tá? Vamos calcular essa derivada. Tá bom? Então, como vai ficar? Vai ficar limite de h indo para 0, f de x mais h. A função não é a função seno. Onde tem x, eu coloco x mais h. Tá? Então, vai ficar seno de x mais h menos a função. A função é seno. Seno de x dividido por h. Tá? E agora, o que é que eu faço? O que eu faço agora? O seno da soma, né? Não é isso? Vamos desenvolver o seno da soma, então. Isso aqui é seno de x, seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo
vezes o cosseno do primeiro. Tá bom? Menos o seno de x. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Estou fazendo aquele seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar esses limites, tá? Eu vou pegar essa parcela e essa parcela e dividir por h. Depois eu vou pegar essa parcela e dividir por h. Tá bom? Isso que eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui seno e o seno de lá. Então, só deixa esse quadro, por favor. Fica melhor para enxergar. Então, limite de h indo para zero, de seno de x cosseno de x, menos o seno de x, isso tudo sobre h, mais o limite de h indo para zero, seno de h, cosseno de x sobre h. Ok, obrigado. Olha para cá agora. Então, eu peguei esse limite que vocês estão vendo e dividi em dois outros limites. Tá bom? Apliquei a propriedade do limite da soma. Tá? Agora eu vou colocar aqui seno em evidência. Só que, observa que a variável é h. Tá? O que nós temos aqui é seno x. Seno x não depende de h. Então, ele pode sair do limite. Ele é visto como uma constante. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó, igual o seno x sai vezes o limite de h indo para zero. Aqui sobrou quem? Eu acho que não é cosseno x, né? Cosseno h. Aqui eu coloquei x. Aqui é cosseno h. Tá. Sobrou quem? Sobrou cosseno h menos 1 dividido por h. Só para vocês entenderem, isso aqui está multiplicado por 1. Eu coloquei o seno e o seno em evidência e retirei do limite. Tá bom? Aí sobrou isso. Mais... Aqui o cosseno não depende de h, então ele pode sair também. Vai ficar cosseno de x vezes o limite de seno de h sobre h, com h indo para zero. Tudo bem? Tem alguma coisa que a gente já sabe? O quê? O limite fundamental trigonométrico. Esse cara é 1. A gente já sabe disso. Então, eu já sei que esse cara aqui é 1. Então, eu já sei que vai ficar 1 vezes o cosseno. Já está de boa. Agora, está seno vezes esse limite. Esse limite, por enquanto, ainda é desconhecido. Então, vamos calcular esse limite. Ideia para calcular esse limite. O que vocês fariam? Podem falar, que eu estou ouvindo. Esse limite. O que a gente faria? Multiplica pelo conjugado. Então, a ideia da... Qual é o seu nome? Gabriele. A ideia da Gabriele é o seguinte. Ela está pensando em pegar esse carinha aqui, multiplicar em cima e embaixo por ele, mas com um sinal positivo. Tá? Pensou em fazer isso? Então, vamos fazer isso. Vamos ver se funciona. Então, vou pegar aqui. Vou multiplicar pelo cosseno de h mais 1 sobre cosseno de h mais 1. Tá bom? Vamos ver o que é que vai acontecer. Tá? Agora, o produto de soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Então, isso aqui vai ficar igual limite de h indo para zero, quadrado do primeiro é o cosseno, menos o quadrado do segundo, que é 1, dividido por
H vezes cosseno de H mais 1. Tá bom? E agora? Oi? Quase. É menos seno quadrado. Esse carinha aqui de cima, eu uso a identidade fundamental da trigonometria, que seno quadrado mais cosseno quadrado é 1. Tá bom? Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é 1. Tá? Só que aqui está cosseno menos 1. O que eu faço? Passo 1 para cá, vai ficar cosseno menos 1, e passo o seno para lá. Então, vai ficar menos o seno. Tá ok? Então, isso aqui de cima é menos o seno. Isso aqui é limite de h indo para 0, de menos o seno ao quadrado de h sobre h vezes o cosseno de h mais 1. E agora? O que fazer agora? Parece que o negócio só piora, né? Mas não tá, ele está melhorando e muito. Está melhorando muito. Temos tempo. O que fazer? Separa o seno. Ótimo. Vou tirar esse menos logo daqui, antes de esquecer ele. Limite de h indo para 0. Vocês querem separar o seno. Vai ficar seno. Como? Como é que vai ficar essa separação? Seno de h sobre h. Ótimo. Vezes o limite de h indo para 0. Eu tirei só um seno, né? Então vai sobrar outro, né? De cosseno de h mais 1. Tudo bem? Tudo bem aí? Tá. Quanto é esse limite? 1, que é o limite trigonométrico fundamental. Então, esse aqui é 1. Quanto é esse limite? 0. Perfeito. É ou não é uma função contínua? É função contínua. Posso substituir o h sendo 0 logo aqui? Posso, porque não dá problema. Dá 0 em cima, mas embaixo não dá 0. Então, não é problema. Então, isso aqui dá 0. 0 vezes 1, 0. Ah, mas e o negativo? Para de graça. Já deu 0. Tá? Então, esse limite aqui, lá do início, é 0. Então, isso aqui é 0. 0 vezes o seno? 0. O que foi que sobrou? Cosseno. Ok. Cosseno. Coisa linda, né? Coisa linda. Então, a derivada é seno, vou escrever assim, seno de x, a derivada disso é cosseno de x. Não precisa fazer mais a conta, já sabe. A derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é? Fala seno. Não é seno. Não é seno. Vamos fazer. Vamos. Então, se a função for cosseno, o que acontece com a derivada? Limite da g de x mais h menos a g de x sobre h, com h indo para 0. A tua função g, limite g de x, vou colocar x mais h aqui, né? Vai ficar cosseno de x mais h menos o cosseno de x sobre o h. Tá bom? Estou só aplicando a definição. Como é o cosseno da soma? Quem lembra? Como é o cosseno da soma? Cosseno do? Cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos
Não é menos? Bora, vocês vieram agora! Gente, eu fiz o ensino médio lá em 2002, 2003. Você não tinha nem nascido. Bora. Vai. Cosseno da soma, como é que fica? Cosseno de x, cosseno de h, menos o seno de x, seno de h. Eu acho que é isso, né? Não é isso? Cosseno da soma? Menos o cosseno de x. Vai tem gente que está resmungando aí, se nem o professor lembra, ele quer cobrar isso na prova, é um absurdo. Mas esquece que é você que tem que fazer a prova, não é eu. Vamos lá. Não sei, né? O que é que a gente vai fazer aqui? O que vocês fariam? Vamos tentar fazer a mesma ideia, né? Colocar o cosseno aqui em evidência. A gente colocou o seno agora há pouco, vamos colocar o cosseno em evidência, tá? Vai ficar igual, limite, talvez dê certo. Cosseno de x vezes. Quem é que sobra? Sobra aqui o cosseno. Coloquei esse cara em evidência, vai sobrar menos 1. Tá? Isso tudo dividido por h, com h indo para 0. Tá? E vai ter um menos aqui agora, sobre esse fator aqui, né? Então, menos o limite seno de x vezes o seno de h. É tudo seno? É, né? Com h indo para 0 do h. Tá? O cosseno eu posso tirar. Por que eu posso tirar? Porque eu estou trabalhando só com h. Então, isso aqui funciona como uma constante. Vezes o limite de cosseno de h menos 1 sobre h com h indo para 0. Menos o limite... Aqui eu posso tirar o seno, né? O seno pode sair. Seno de x vezes o limite de h indo para 0 do seno de h sobre h. Tá bom? E aí, esse limite? A gente já penou ainda agora fazendo ele, não foi? A gente fez. É 0 ele. Esse limite é 0. 0 vezes o cosseno vai dar 0. Tá? E aqui? O limite fundamental, que é 1. Sobrou quem? Menos seno. Então, a tua conclusão é que se você estiver trabalhando com um cosseno, a derivada disso é menos o seno. Tá bom? O que o pessoal gosta de errar isso é incrível. Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos o seno. Tá? Na próxima aula a gente vai fazer o seguinte, derivada da exponencial, aí a gente vai precisar do limite exponencial fundamental, que a gente não falou ainda. A gente vai fazer também a derivada do logaritmo, tá? E depois a gente avança com as propriedades de derivações. Tudo bem? Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.